Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui nesse espaço, a gente conversa com as grandes personalidades do mundo do samba, os artistas da passarela, quem faz e acontece na Marquês de Sapucaí e no Anhembi, São Paulo. Ao meu lado, Bruno Chateaubriand. Oi, gente, tudo bem? Olha, Paola, você já entregou tudo. Não sobrou praticamente nada para eu falar sobre o que é o nosso Carnaval Sem Julgamento. Não, mas agora a gente tem para falar sobre o nosso entrevistado de hoje. Você me autoriza, então pelo menos eu tenho essa deixazinha. E a gente vai receber hoje, gente, Leandro Vieira, um ícone do Carnaval Carioca. Nas palavras do nosso colega do Aida, no André Mota, o mais importante artista do Carnaval da atualidade. Leandro. Que prazer, Leandro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Alegria estar com vocês aqui para poder falar de carnaval. Falar dos processos, né? A maneira como você desenvolve aí toda essa parte cronológica. Me interessa muito entender esse seu processo. Como é que chega ali naquele momento da sinopse, depois como você apresenta para a sua ala de compositores, para que dentro de uma sinopse muito boa, às vezes sai um samba muito bom. Como é que você executa esse processo, Leandro? Nossa, você já engatou a primeira, queima-roupa. Já foi embora, queima-roupa, né? Mas você queria falar mais? Não que eu queria falar mais, mas ele pega a evolução e vai embora, né? Não segura nada da escola, não, já vai embora. Pois é, a marca do início já foi. A marca do início já foi, vamos lá começar nesse processo criativo, vai lá. Bom, eu acho que essa ideia de processo, eu acho que é super particular, eu acho que não tem a regra, né? Não tem a regra que determina como isso acontece. Eu acho que existem muitas maneiras de se chegar nesse resultado final, que é a expectativa de um excelente samba ou de um samba que dê conta, pelo menos, da proposta que você prevê. Nesse sentido, eu acho que eu sou um carnavalesco ainda em construção e na busca de uma experiência mesmo, porque às vezes eu fico pensando quando meu próximo desfile é a marca dos meus 10 anos fazendo carnaval. E eu ainda não consegui descobrir qual é a fórmula que você tem para poder apresentar com essa ideia de sinopse e transformação do que num primeiro momento é só texto e é guardado na minha cabeça para o compositor, né? Às vezes eu penso que escrever demais também é impedir que os compositores tenham um comportamento mais livre na realização do samba. Às vezes eu penso que escrever de menos deixar com muitas ausências o que o desfile de fato, que só existe na minha cabeça no primeiro momento, vai ser apresentado. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o carnaval como referência. Então, se você pegar, por exemplo, sinopses que renderam grandes sambas, se você pegar, por exemplo, Chuê Chuá, um carnaval da mocidade, você vai ver que o Renato, ele apresenta uma sinopse que não passa de 2 parágrafos, né? E essa sinopse de 2 parágrafos acaba resultando num samba que eu considero um dos clássicos da história da mocidade independente de Padre Miguel. E aí você também pega, por exemplo, a Rosa Magalhães, com sinopses super extensas, super densas, com um profundo conhecimento histórico e que resultam em grandes sambas, como aqueles sambas que a Imperatriz Leopoldinense apresentou durante os anos 90, né? Sambas que dão conta de um conteúdo histórico muito extenso. Então eu não consegui descobrir qual é a regra disso e fico nessa tentativa de acerto e erro, né? Sim. De hora escrever com a intenção de no que isso resulta. Então, hora escrevo de mais, hora escrevo de menos. Tento assimilar uma discussão muito recorrente, muito e comum no carnaval atual, que é essa ideia de academicismo, né? Essa ideia de que a quantidade de texto acaba a quantidade de texto e referências e cruzamentos de pensamentos intelectuais e acadêmicos acaba interferindo na realização de algo que está ligado à cultura popular e à prática de uma intelectualidade diferente dessa da academia. Então, eu acho que eu não vou conseguir responder com a sua pergunta, porque eu acho que não há a fórmula e eu ainda estou nessa expectativa de acerto e erro na busca de ter os compositores como parceiros. Sim. E de me colocar na condição de parceiro do compositor
entendendo que o samba enredo, ele também, seja lá tendo disputa de samba enredo, com muitos compositores compondo para a gente escolher um, todo samba enredo, ele acaba também sendo um samba encomendado, porque ele parte de um lugar que é o pensamento que antecede a criação do samba, que é o enredo. Sim, é porque é interessante, porque eu venho raciocinando e refletindo muito sobre esse lugar do espetáculo. Porque no passado, os compositores eles tinham total liberdade e o processo era inverso, né? Então, eles tinham a liberdade de criação aí de uma história e depois disso vinha a parte plástica e artística do espetáculo. E hoje a história, licença, Bruno, que a Alessi contou. Se o enredo vai ser Avenida Brasil, como que os compositores faziam? Eles iam na biblioteca, pesquisavam sobre a Avenida Brasil, iam falar com pais, com irmãos, com personagens que direto ou indiretamente viviam nessa história, e aí compunham e aí contavam, tipo, essa história, né? E é muito interessante isso, porque desse lugar, que como a Alessi até... Quem não assistiu, Alessi Brandão, assista, ela foi uma das nossas últimas... Uma aula de samba, uma das nossas últimas entrevistadas. Esse lugar é muito interessante dessa liberdade, porque você tem, de fato, aí a voz do samba de raiz, a voz do morro, a voz da periferia da cidade. Então, eu acho interessantíssimo pensar e refletir sobre isso, porque a gente acabou tendo um modelo muito engessado de processo de espetáculo. Agora a sinopse vai para aula de compositor e daqui vai para cá, e aí faz toda aquela linha, né, cronológica de realização de um espetáculo. Sim. E aí, Você Leandro? falou e já respondeu tudo. Eu não Você deixou até o Leandro quase. Não, gente, não é pra responder, não. Eu falei da minha reflexão, né? A gente reflete sobre isso. E então, eu queria ouvir mais você desse lugar de processo. Porque o Leandro, ele falou dos 10 anos, né, dele de como carnavalesco. Eu lembro como A gente tá falando de 9 anos como carnavalesco, 3 anos como campeão no grupo especial, né, Leandro? Eu acho que isso te coloca nesse panteão dos grandes. Acho que a explicação que eu fiz no começo do Aida não vem muito disso, né? Mas eu acho impressionante porque eu me lembro como se fosse hoje o seu Carnaval da Caprichosa de Pilares. Que eu tava, inclusive, com Maria Augusta ao lado, a gente na cabine do estandarte. E eu falei, gente, quem tá assinando o carnaval? A Augusta do jeito dela. Já sei tudo, já digo tudo, me deu tua ficha, não sei o quê. Aí deixa eu fazer a vírgula da jornalista. 2015, o Leandro assinou o Carnaval da Caprichosa de Pilares, então no grupo de acesso, que não era ainda Série Ouro, um carnaval que ele fez tudo ali na raça, né, Leandro? Pintando caixote, fazendo tudo ali a ferro e fogo. Levou a Caprichosos num desfile super elogiado ao 7º lugar, que eu acho que, na opinião de muitos, foi o que jogou uma luz enorme em você, que fez depois, de alguma maneira, te legou a Mangueira, ao convite do Chiquinho para você ir conversar com ele na Mangueira, e te levou em 2016 para Mangueira, não? O desfile da Caprichosos, eu acho que ainda hoje é um dos desfiles mais importantes para a construção do artista que eu sou, né? Porque eu recebi o convite da Caprichosos de uma forma muito inusitada, assim, eu não esperava. Eu sempre que posso falo sobre isso, assim, eu nunca desejei ser carnavalesco, né? Eu não sabia nem exatamente o que um carnavalesco fazia. Então, assim, eu nunca desejei isso, né? Não era uma coisa comum, pelo menos no mundo que me cercava. Você perguntava, o que você vai prestar vestibular? Você vai prestar vestibular porque você vai trabalhar com alguma coisa. Então, meus amigos queriam fazer direito, fazer arquitetura, né? Eu queria fazer faculdade de arte, era a minha vocação, isso eu sempre soube, mas nunca com o objetivo de ser carnavalesco. A minha família não tem essa tradição do universo das escolas de samba como esse lugar não tinha, né? Como esse lugar de trabalho. O desfile das escolas de samba era uma das atividades do carnaval da minha família. Mas eu venho de uma família suburbana, então o carnaval do subúrbio sempre foi muito mais interessante para mim, né? O carnaval da rua, o carnaval dos blocos, o carnaval dos bate-bolas. E as escolas de samba eram um negócio que passava na televisão quando eu era criança, né? Mas esse carnaval do subúrbio é o que te nutre artisticamente. Sim, hoje, certo? Certamente. Tudo o que eu fiz em termos de carnaval, seja na Mangueira, seja na Caprichosa de Pilares, seja na Imperatriz, seja no Império, tudo é de uma memória muito viva a respeito do que é a tradição suburbana, né? Então, se você pegar
a Capixosa de Pilares e no meu primeiro carnaval, que era um carnaval sobre o comércio ambulante, você vai encontrar figuras suburbanas, né? Comerciantes do subúrbio. A Mangueira, as baianas com um saco de Cosme Damião. Sim. Aquilo é uma tradição suburbana. Os bate-bolas, que eu sempre que posso coloco. Né? As tradições nordestinas que permeiam os meus enredos quase que de uma maneira constante. A ideia de devoção plural, né? Essa devoção que celebra o santo católico, mas não abre mão do orixá e nem da entidade de Umbanda. Isso é muito de um universo suburbano. Mas é de um universo suburbano de vivência, não é um universo suburbano de interesse estético ou quase que um olhar de fetiche para o subúrbio, né? Dessa coisa, de uma ideia de apropriação do que seria a cultura popular. É porque o subúrbio foi era onde minha família vem, onde eu nasci e onde moro ainda. Então isso é muito forte dentro do meu trabalho. Mas quando eu era criança, quando eu era mais jovem, né? O que me alimentava no período carnavalesco era a festa, a farra mesmo. Tanto que antes de ser carnavalesco da Capixosa de Pilares, eu fui 10 anos ritmista da Portela. Ritmista da Portela. Eu vou voltar antes ainda, Bruno. Sim. Tem uma história, Leandro, você me corrija se não for isso, que o primeiro ano que ele foi assistir, eu acho que lá por 2004... foi assistir o desfile lá na arquibancada, o que acontece? Você dorme. Eu porque sempre você não achei... tinha esse pertencimento, não se via ali. Eu sempre achei... Então ele dormiu durante o desfile. O lugar de espectador do desfile, eu acho que é um lugar... Não é, acho que tem quem goste, que bom que existam pessoas que gostam. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada com a participação do negócio. Então eu fui assistir o desfile e achei... eu acho lindo, e quanto mais você tem conhecimento a respeito daquilo, mais você se interessa. Mas eu acho que o participar de uma outra, né, estar dentro, porque ainda hoje, eu acho que enquanto muitas pessoas, né, pelo menos a maioria das pessoas, tem a sensação que o carnaval começa naquelas noites em que os desfiles se apresentam, né? Eu tenho a sensação de que o carnaval está terminando naquelas noites a gente fala muito em que disso. o desfile se apresenta. Então, assim, eu entendo a escola de samba como o que precede o desfile. E muitas das vezes, para quem vive a escola de samba, o seu ambiente coletivo, né, o seu ambiente social, o que é interessante na escola de samba é a vida cotidiana, né? A vida cotidiana na escola de samba, essa vida, a vida mais pueril possível, né? O cotidiano, né? O rateio para fazer o churrasco depois do ensaio, a bebida que se compartilha nos botequins das esquinas, você tomar conhecimento dos dramas pessoais e particulares de quem... Porque você sabe que aquela é uma baiana, porque ela está vestida de baiana, mas você conhece os dramas pessoais daquela senhora que, numa determinada situação, perdeu o filho, mulheres que são mães solteiras. Então você vive uma outra dimensão daquele negócio. E o dia do desfile é quase que uma apurreação, né? É quase que uma apurreação de um espetáculo que precisa ser apresentado, que vai ter um diretor que vai dizer que você tem que andar para frente, que você não pode virar para trás, que a luz tem que funcionar. Então tudo é uma apurreação do negócio, que é diferente do ensaio na rua, de chinelo, de bermuda, com o prazer de cantar, de viver, de celebrar. Então isso sempre me interessou muito mais. Só que num determinado momento eu fui trabalhar com isso. E eu tentei fazer da minha experiência como um homem do subúrbio e ligado aos prazeres da vida cotidiana, algo que alimentasse também a minha maneira de pensar o carnaval que faço, né? Então, algo que alimentasse a maneira como visto quem desfila comigo, algo que pensasse a importância de uma alegoria dentro do meu desfile, ou a pouca importância de uma alegoria dentro de um desfile, né? Então isso me alimenta como artista, isso é o que faz eu pensar e me interessar no desfile, porque o dia do desfile é o fim do desfile, mas a grande alegria é saber que haverá um próximo desfile, né? Mais do que a importância do desfile que acontecerá, eu acho que eu dou importância para que quando aquilo acabar e que aquilo todo for desfeito, haverá um próximo, né? E se haverá um próximo é porque a vida vai seguir o cotidiano, né? É que o desfile quando começa ali é o início do fim, é o fim de um ciclo. A gente comentei muito isso na transmissão esse ano do Band Folia, relatando pro espectador ali o processo, né? Que ali aquele momento
é o final do ciclo, né? Então, quando começa a escola a desfilar, tá terminando o processo que foi elaborado, como você falou, ao longo de um ano. Mas tem uma imagem sua que eu acho que revela muito esse seu lugar na escola de samba. E eu tenho os registros seus no carnaval, você no meio de alas. Ah, eu adoro. Não, é o melhor lugar. Eu acho sensacional esse lugar. Um chapéu de pirata, que também é sua marca registrada, né? Que como você acha que é um tormento, né, o dia do desfile, você encontrou um lugar para você também aproveitar e não fazer daquele tormento um grande tormento mesmo. Sim, na verdade, no dia, o carnavalesco, no dia do desfile, tem muito. No momento do desfile, tem muito pouco para contribuir, né? No momento do desfile, o seu trabalho ele tá entregue nas mãos de alguém. Você chuta a bola pro pé de alguém e tem a expectativa de que aquela pessoa faça o gol, né, junto com você. Mas naquele momento você não tem mais o que fazer. Você trabalha muito antes, você trabalha no dia, você trabalha até aquela sirene tocar. Mas naquele momento você não tem mais o que fazer. E naquele momento, eu acho que para mim a única contribuição que eu posso dar para aquele grupo de pessoas é compartilhar da minha alegria de estar ali. Agora é interessante porque numa visão artística, eu acharia assim, eu me colocando no seu lugar, eu iria querer ficar parado olhando, mas você não, você tá vibrando ali no meio. Eu vi aquilo o ano todo. Não, mas ok, Leandro, mas é o único espetáculo, talvez, do planeta que não tem um ensaio de verdade. A coisa tem que acontecer ali. Sim. Né? Então, você nunca teve seus componentes todos fantasiados ao mesmo tempo, você nunca teve as alegorias integradas com os componentes. Então, é aquele frio na barriga. E você vai lá no meio, na ala, com seu chapéu de mas pirata. isso eu acho que tem a ver um pouco até com a maneira como eu vejo, né? Sim. Eu não sei, eu não tenho a... É claro que tudo é muito pensado antes. Eu sou altamente rigoroso com as coisas que faço, com a cor, com a posição das coisas, com o jeito de vestir, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu me incomodo se a roupa é branca e alguém vai estar com um sutiã vermelho por baixo daquela roupa. Então, assim, se alguém vai aparecer com sutiã vermelho, a roupa é branca e outra pode aparecer com sutiã bege, vão mandar fazer sutiã bege para todo mundo, vão botar... Então, essas coisas... Só que eu penso tudo isso muito antes. Acho que isso faz parte do meu trabalho. E aí, nesse momento... Eu tento dar conta do meu trabalho, né? Dentro de uma escola de samba, independente da relação afetiva com a ancestralidade, com a cultura, dentro de uma escola de samba, o carnavalesco ele também é um cenógrafo. Sim. E ele também é um figurinista. Existem outras coisas que o carnavalesco pode ser. E no seu caso também é um ritmista. Sim, agora não mais. Mas foram quantos anos nessa função? De 2005 a 2014? Na verdade, eu deixei de desfilar. Eu desfilei na Bateria da Portela durante 10 anos. Quando eu fui carnavalesco da Caprichosa de Pilates, eu também desfilei na Portela ainda naquele ano. Você parou quando foi pra Mangueira, né? Eu parei quando eu fui pra Mangueira, porque ia ficar meio chato, né? Você ser o carnavalesco da Mangueira e tá tocando cuíca, era cuíca, né? Na Bateria da Portela, né? Mas as coisas perdem a dimensão, para mim, por exemplo, as coisas perdem a dimensão da competição. Eu tenho amigos na Bateria da Portela, eu tenho uma relação de intimidade, primeiro de admiração, porque vi o Nilo Sérgio, o atual mestre de Bateria da Portela, ser colocado na condição de mestre de Bateria da Portela. Eu também tenho uma relação de muita gratidão ao Nilo, porque... A primeira vez que eu fui trabalhar no carnaval numa equipe de criação foi porque eu era ritmista da Portela e eu estava querendo trabalhar e eu desenhava e coloria e eu fiz lá 3 desenhos e pintei e entreguei pro Nilo e falei, pô, dá uma força aí, leva isso aqui lá, de repente no barracão. E ele leva pra quem? Alguém vai se interessar. Quem é o carnavalesco? E aí era o Caê, o carnavalesco. E aí o Caê viu e me chamou pra colorir. Então... Eu comecei a trabalhar também com essa ligação com essas pontes, né, que você faz com as pessoas que te cercam. Mas achei que também ia ficar meio chato, né? O carnavalesco da Mangueira e tal. Tá desfilando na Portela. Mas depois você citou o Caê, citou essa cronologia com o Nilo na Portela. Com o Caê você seguiu depois para Grande Rio, depois foi para Imperatriz, né? Sim,
O CAE foi o carnavalesco que me possibilitou boa parte do aprendizado que tenho com relação ao carnaval. Com o CAE eu comecei colorindo o figurino que outras pessoas faziam. Depois eu passei a fazer um ou outro figurino. Depois de um ou outro figurino, Começou a escrever bastante? eu passei a escrever. Depois de escrever, pintar um ou outro figurino, eu passei a desenhar alegorias. Depois disso, eu passei a tomar conta de uma reprodução de fantasias. E eu fui aprendendo, né? Sempre fui curioso com as Mas coisas e fui aprendendo. antes disso ainda, eu acho que antes de Belas Artes, ainda você chegou a ter uma passagem com o Joãozinho 30. Mas essa foi assim... Como foi isso? Essa foi horrível. Foi uma coisa... essa... porque é o seguinte, essa situação com o João, que eu nem digo que tive uma passagem com o João, porque o João ele era uma pessoa que passava longe daquilo que eu estava fazendo no Barracão da Grande Rio. Porque eu estava na Escola de Belas Artes e eu entrei na Escola de Belas Artes com 17 anos, né? Nem sei com que idade agora as pessoas entram na... Mas é mais ou menos 18, 17 para 17. 18. Então eu entrei na Escola de Belas Artes com 17 anos. E chega um tempo, né, que a vida que vai indo para a maturidade, né, ela também vai te cobrando determinadas posições com relação a trabalho, com relação a se sustentar e tudo mais. E a minha ideia, quando eu fiz a Escola de Belas Artes, é que eu ia ser pintor, né? Eu ia ganhar a vida pintando, eu queria fazer exposições, vender obras e tudo mais. Com essa ideia de galerias, e não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Embora depois o que eu faço hoje me levou a exposições e galerias. Então, são os tropeços que vão acontecendo e vão levando a gente para a gente nem imaginava. E aí, ainda na universidade, o que aconteceu foi que eu precisava trabalhar e eu vi lá oportunidades de estágio. E no mural da Escola de Belas Artes. E o que acontece é que eu vi aquilo e falei assim, poxa, eu acho que pode ser uma boa, era remunerado, né? E aí eu fui perguntar lá no departamento responsável por aquilo e fui informado que aquelas vagas, porque as pessoas têm um pouco essa ilusão, porque historicamente a Escola de Belas Artes tem uma ligação muito íntima com o desfile das escolas de samba. Mas não é... A Escola de Belas Artes ela é um conjunto de possibilidades artísticas que passa pela cenografia, pela indumentária, pela pintura, pela escultura, pela gravura. E o curso que historicamente é ligado ao desfile das escolas de samba é o curso de cenografia indumentária, que é esse curso que pensa a cenografia e o figurino, né? O figurino para a cena, e que acaba absorvendo boa parte do que é feito na escola de samba. E eu fazia pintura, então aquilo que era oferecido como possibilidade de trabalho era para um outro curso que não era o meu. Mas aí eu pensei que se estavam oferecendo vagas de trabalho é porque talvez estivessem precisando de pessoas para trabalhar. Não fui pela Escola de Belas Artes, mas fui por conta própria. Na época os barracões eram ali, agora já até derrubaram, construíram prédios, mas eram ali naquelas invasões que as escolas faziam no Porto, ali na região do Porto. Sim. O ônibus me deixou na porta, o ponto de ônibus era na porta do Barracão da Mangueira, no antigo Barracão da Mangueira. Então a primeira escola que eu bati foi a da Mangueira, mas o porteiro da Mangueira, acho que o carnavalesco era o Max na época, mas eu nem cheguei a falar com o Max, nem com ninguém, porque o porteiro falou que ali não tinha vaga para iniciante. E o barracão ao lado do Barracão da Mangueira era da Grande Rio. Então eu ia na ordem, né? Se eu não desse certo ali, você ia pular para outra. E aí na Grande Rio, o porteiro falou a mesma coisa, mas eu dei a sorte, eu dei o azar de estar saindo um empreiteiro de dentro. Enquanto eu estava na portaria, saiu um empreiteiro. Para quem não sabe, empreiteiro é quem assume uma responsabilidade de finalizar um trabalho, né? E aí saiu um empreiteiro de uma alegoria da Grande Rio. Eu não sei, eu sou péssimo com data, mas eu lembro que o enredo era o enredo Os Papagaios Amarelos, não sei o quê, e tinha um carro que era um carro todo espelhado, que estava sendo feito para esse carnaval. Aí o moço que estava saindo viu que eu estava falando sobre trabalho, ele precisava finalizar o trabalho dele. Aí falava, você quer trabalhar? Então vem aqui para poder fazer isso aqui. E aí eu comecei a trabalhar nesse... Aí eu entrei pela primeira vez no Barracão de Escola de Samba. Achei assim terrível, achei horrível, achei péssimo, as condições eram insalubres, super precário e tudo mais. E
E aí, assim, o João eu acho que é uma divindade do carnaval, é um cara assim que você olha para a obra dele e a obra dele é algo que beira o extraordinário, né? Eu acho que, para mim, poucas cabeças pensaram tão bem a questão da construção, a construção poética e os delírios de uma escola de samba como o João. Mas ele, na época, ele já era uma pessoa do trato muito difícil, então eu vi muita grosseria, eu vi ele quebrando essa alegoria toda de espelho, então eu fiquei meio assustado. Mas quebrando como? Quebrando mesmo, dizendo que tava ruim e quebrando mesmo. Com a marreta? Com uma barra de ferro que ele pegou. Então eu achei legal, achei um clima... E essa coisa também muito autoritária, de pessoas autoritárias, e era perto do carnaval, precisava terminar. Então, uma coisa muito autoritária, assim. Sim. Não gostei. E achei que nunca mais ia voltar ali. Mas, tipo, acabei precisando trabalhar e fiquei com aquela memória que a escola de samba absorvia o trabalho que eu fazia. E aí acabei depois indo pra Portela e tudo mais. E aí fui trabalhar. E aí, quando eu fui trabalhar pela segunda vez, essa já com o Caê, eu já fui trabalhar numa questão que era diferente, que era uma questão mesmo do que acho que era o que eu fazia, né? Que era o seu DNA, o que você gostava. Que era colorir, que era poder pensar uma pesquisa, que era poder escrever, né? Que era poder conceber de uma outra forma. E aí também as coisas foram acontecendo, porque eu fiquei assistente do Caê quase 10 anos. E eu era muito satisfeito com a condição de assistente. Assim, era uma coisa que eu adorava. Eu aprendi o gosto pelo que eu faço na condição de assistente. E eu não imaginava que ser carnavalesco estava bom. Se eu ficasse assistente 20 anos, eu seria assistente feliz 20 anos. Até porque, na época, ainda hoje, eu acho, eu me relaciono com muitos carnavalescos do grupo de acesso. Então, para muita gente, a remuneração como assistente de um carnavalesco do grupo especial é maior do que o carnavalesco do grupo de acesso. Sim. Então, eu ganhava bem sendo assistente do Caê na Imperatriz Leopoldinense, eu era figurinista do Caê na Imperatriz, eu era pesquisador do Caê na Imperatriz, eu ganhava bem. E a proposta que eu recebi e aí, só que eu fiquei desempregado, ele me mandou embora. E... Te mandou embora por quê? Porque na nossa conversa, assim... Eu já trabalhava muito tempo com ele. Naturalmente, quando você trabalha muito tempo com uma pessoa, o jeito de fazer daquela pessoa também, de alguma forma, ele contamina o trabalho que você realiza, né? Sim. E às vezes as pessoas querem experimentar outras possibilidades de fazer, né? A gente trabalhava muito tempo, já estava acostumado comigo, eu já estava acostumado com ele. E isso também traz uma certa comodidade. E acho natural que as pessoas queiram romper com determinadas situações em busca de outras contribuições. Mas que foi também daí o grande divisor de águas da sua carreira foi a também, melhor né? demissão que podia acontecer na minha vida. Embora na época eu não achei, né? Claro. Porque você tá lá trabalhando, ganha bem, é demitido. Eu fui demitido numa época que não era muito comum, que eu até tentei ser assistente de outros carnavalistas do grupo especial, mas já tava, tipo, todo mundo já tinha sido assistente. E aí eu não rolou em lugar nenhum. Eu fui até numa entrevista com o Laíla na época, mas não rolou. E aí a Capixosa de Pilares... Aí é quando você cai na Caprichosos. Porque ninguém queria ser o carnavalesco da Capixosa de Pilares. A Capixosa de Pilares devia a todo mundo, assim, um histórico de não pagamento gigantesco. E aí o que aconteceu foi que o presidente lá, alguém não, eu sei quem indicou, foi o Renato Raposo, que é um diretor do Salgueiro, falou, tem um garoto aí que diz que era braço direito do Caê, que desenha, que escreve, que pinta, que toma conta da produção do barracão, tipo assim, um garoto que faz tudo, já que ninguém quer, procura ele. Aí ele me procurou, fez uma proposta que era muito menor do que ser assistente, mas era a que tinha, e aí eu fui fazer. Era o que tinha, é o que temos pra hoje. Engraçado, né? Porque não veio pela vaidade de querer assinar um carnaval, caiu uma coisa... Essa história é muito diferente, porque
o ambiente do carnaval, ele tem muito esse lugar da vaidade, né? Mas isso não vem nem em 2016 na Mangueira. Porque pois quando é. o Chiquinho te chama, É. inicialmente, o Chiquinho lá na Alerj, quando te chama para conversar, para fazer o convite, você já tinha um relacionamento, acho que com a Esquel. Talvez disso possa ter vindo também um conhecimento, não só do seu trabalho na Caprichosa. Não diz o Ele Chiquinho chama... que viu o meu desfile da Mas Caprichosa. eu acho que as pessoas Mas falaram, aquele criou-se... ano, todo mundo viu aquele seu desfile, porque a gente comentou muito. É. Ficou... Não, foi- o Chico Espinosa também encheu a minha bola na transmissão. Mas o Pois Chiquinho é. também chama... Eu falo até que eu devia pagar um dinheiro pro Chico Espinosa, porque ele falou tão bem do meu trabalho. Mas que... quando o convite chega para você na Mangueira, inicialmente, é para você dividir o carnaval também Sim, com é. um outro carnavalesco, para ele compor uma dupla de carnavalescos. Só que isso acaba não acontecendo no decorrer do processo. E o Leandro assina esse carnaval de 2016, Eu que é o indiquei carnaval até- da Mangueira sozinho, né? Isso, Você indicou uma dupla. Foi, eu indiquei. Por quê? Eles me chamaram para poder dividir. A ideia deles era assim, vamos... É uma ideia muito comum no carnaval. O carnaval é super conservador, então... E o carnaval tem essa coisa meio mascarada, bota alguém junto, porque um empresta o nome, mas o outro é quem trabalha. Tem sempre essas coisas, Sim. essas cortinas que vão escondendo algumas pessoas e vão colocando outras pessoas no holofote e tudo mais. Então a ideia era, você vai fazer o carnaval, você aceita fazer o carnaval dividindo com alguém? Eu perguntei, aceito. Com quem? Não, a gente não sabe quem vai ser, mas a gente quer que você faça, que você esteja. Eu aceitei e fiquei esperando a busca eles buscarem quem seria meu parceiro de trabalho. Mas ninguém aceitou a parceria. Eu acredito por questões financeiras. Não acredito que Tá tenha sido por algo que... Ligado a Não, você. muito provavelmente por Ligadamente, até questões porque ninguém nem financeiras, sabia quem não. eu era ao ponto de ter uma antipatia comigo. Não. Então, acho que é uma questão financeira. Aí eles me perguntaram, depois de tentar inúmeras pessoas, eles me perguntaram, você gostaria de dividir com alguém? Você tem alguém que você queira dividir isso? Aí eu sugeri o Mário Monteiro e a Cacá Monteiro, porque foram 2 carnavalescos com quem eu trabalhei. Porque quando o Caê foi para Imperatriz, não lembro o ano exatamente, mas quando o Caê saiu da Grande Rio e foi para Imperatriz, ele foi para Imperatriz dividir o carnaval com o Mário e a Cacá. E lá eu conheci o Mário e a Cacá e eu sempre fui fã do trabalho, da cenografia, do trabalho do Mário Monteiro com a Cacá. E a Cacá é uma querida, engraçadíssima, uma figura assim, uma figuraça mesmo. E aí eu me dei muito bem com eles. Então, nessa ideia de dividir, eu pensei assim, eu vou indicar alguém que tem essa experiência na cenografia e vou ficar com os figurinos, com as fantasias e dividir isso com alguém que... E aí, eles foram atrás do Mário e da Cacá, mas aí esse eu posso afirmar que a questão financeira não viabilizou a parceria. E aí eu acabei ficando sozinho, não teve jeito. E aí assim. brilhou e fez tudo acontecer. E aí Num carnaval que você pegou uma escola verde-rosa, colocou o vermelho no desfile, colocou o azul no desfile, os mais tradicionais inicialmente quase enlouqueceram. Mas é maravilhosa a Disse história. que na concentração ainda as pessoas passavam para ver as alegorias, aquela coisa de concentração pré-desfile, e perguntavam, que escola é essa? Que escola é essa que está montada? Porque as pessoas não viam a Mangueira ali. Assim, e foi um desespero para você, meu né? primeiro ano na Mangueira foi assim... É muito especial também, porque é você... Eu não sou uma pessoa muito que gosta muito de adrenalina, não. Mas o meu primeiro ano na Mangueira é tipo assim, é você caminhar na beira do precipício durante um ano. Então é uma montanha-russa e a beira do precipício. É a montanha-russa e a beira do precipício, porque a Mangueira era uma escola que, na ocasião, ela vinha de resultados que não eram resultados compatíveis com a história da Mangueira, com a tradição da Mangueira, ou com o que um mangueirense espera. E é quase que é senso comum no carnaval que, para que as coisas melhorem e a escola saia daquela situação, que é preciso fazer uma super contratação de um medalhão gabaritado do carnaval. E aí, depois, sei lá, de um 10º lugar, a resposta que a diretoria dá para sua comunidade, para os seus torcedores, é a contratação de um carnavalesco que tinha um carnaval no grupo de acesso que ficou em 7º lugar.
Então isso é um banho de água fria para qualquer torcedor, né? Pô, e as pessoas estavam esperando, sei lá, imagina assim, estou esperando o Max Lopes, super campeão, com carnaval históricos, e vem o Leandro Vieira, que estava em 7º lugar com a Caprichosa de Pilares. Então isso é um balde de água fria. Então era um olhar de desconfiança absurda, né? O tempo todo. E isso tem 10 anos. Então, há 10 anos atrás, eu era 10 anos mais jovem. E, em muitos casos, no carnaval, a juventude, ela joga contra. Era quase um crime ser jovem, né? Era quase um crime, né? Ser jovem no carnaval, jovem com pouca experiência, sem resultado. Então, eu entendo perfeitamente não ter motivo nenhum para acreditar naquilo que eu estava propondo. Agora, não ter motivo para acreditar no que eu propunha ou no que eu queria fazer também foi muito bom, porque me deixou assim... Te deixou livre? Me deixou livre, porque eu, com toda a honestidade do mundo, eu pensei assim, olha, E tem uma coisa também, né? Porque os 2 carnavalescos que me antecederam foi a Rosa e o Cid. A Rosa, para mim, a maior personalidade da figura carnavalesca. E o Cid, um cara super campeão, que já tinha feito a Mangueira em inúmeras situações com dificuldade. Então, eu tinha uma coisa que era meio que assim, eu pensava que assim, olha, o Chiquinho só me conta... E era o último ano, porque a Mangueira são 3 anos de mandato. Então, o primeiro ano do Chiquinho foi a Rosa, o segundo foi o Cid. Eu acredito que, em função do gabarito desses profissionais, né, os salários eram salários bons, né, bem pagos, e era o 3º ano, só que um ficou, sei lá, em 9º, o outro ficou em 10º. Sim. E, tipo assim, eu penso que foi assim, 3º ano, último ano, já gastei demais, investi em profissionais, não deu em nada, vou com esse menino aí mesmo, vamos gastar pouquinho e vamos ver no que vai dar. Eu tive a sensação que era meio que jogar a toalha, entende? Porque não dá para você esperar muito mesmo. É muito... O currículo é muito diferente, né? Do que me precedia. Muito melhor. Mas isso mostra que o currículo não é... Mas é tão importante nota, essa chacoalhada. Né? Isso eu tento conversar com algumas pessoas do meio, né, da nossa bolha do carnaval, falando que ter uma pessoa que vem de fora, como foi você naquele momento, que vem com ideias novas, você traz aquele respiro, aquele lugar. Não, aqui, ó como você pode fazer isso também. Então, mas porque isso, você fica muito naquele modelo. Todo mundo tava no Mas isso que eu tava falando, isso me ajudou. Porque assim, eu pensava, tipo assim, quando eu ficava pensando em fazer o carnaval, eu falava assim, eu acho que por mais merda que eu faça, eu não consigo cair pro grupo de acesso com a Mangueira. Então, qualquer coisa, qualquer coisa vai ser um lucro, né, do fazer. Então, assim, ninguém acredita em mim. Porque inicialmente nem o enredo estavam apostando muito, Não, porque era um enredo que indiretamente novo. já tinha sido falado na Mangueira, nos Doces Bárbaros. Teve uma senhora da Mangueira, Dona Zélia, que faleceu, depois virou super minha amiga, a gente brincava pra caramba. Mas ela chegou pra mim no dia que foi anunciado o enredo. Aí ela falou assim, você tá maluco? Se com 4 baianos nós quase caímos... Foi os 4 baianos, Gal... Os Doces Bárbaros, Gal, Caetano, Gil e Betânia. 4 baianos, nós quase caímos. Onde nós vamos parar com uma baiana só? Aí, tipo assim, eu joguei... Eu falei assim, meu Deus, tipo, o que eu propus para essa escola? E Dona Gilda também, que é a presidente da velha guarda, mãe da Guanaíra, também uma querida e tudo mais, esposa do seu Aramis, que trabalhou comigo no barracão. Eu cheguei assim, a velha guarda da Mangueira, o que há de mais precioso, tradicional e precioso também, no carnaval. Aí você chega lá, aí te apresentam assim, esse é o carnavalesco da Mangueira. Aí tipo, ela olhou pra mim assim e falou assim, você é o carnavalesco da Mangueira? Aí eu falei sim, sou. Aí ela, pode falar palavrão aqui? Pode, claro. Aí ela falou, você é o carnavalesco da Mangueira? Eu falei sim, sou. Aí ela falou assim, você tá fudido, meu filho. Aí eu fiquei aquele tempo... Essa foi muito a minha recepção na Mangueira. Mas tem uma coisa que eu gosto de contar a respeito disso, que eu acho muito bonito da minha relação com a Mangueira e o quanto que eu entendi a Mangueira e o quanto a Mangueira depois foi me entendendo, que aí depois dessa história toda,
A Mangueira foi a campeã do Carnaval Numa apuração de que 2000. você não assistia, até hoje você continua sem assistir a apuração? Continuo, não assisto. Não assistia a apuração. Ele acabou de a Mangueira revelar. lá nas cabeças, ele sem assistir. Eu nem soube, porque essa apuração eu assisti no final, quando eu me tranquei e aí as pessoas gritam, né? Quem tá junto grita. Aí eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa, porque aqui em casa não iam estar gritando tanto se tivesse dando muita merda. Aí quando eu saí do quarto pra ver, tava o Salgueiro do Renato Lage Renato Lage em primeiro em lugar. primeiro lugar e a Mangueira do Leandro Vieira vice. Quando estava faltando assim poucos quesitos. Quando eu vi que tipo assim, que o Renato Lage ia ganhar o Carnaval e eu ia ser vice, Você já tava feliz? eu tava feliz não. Eu saí correndo, entrei no táxi, falei, já vou pra quadra da Mangueira comemorar o meu vice-campeonato. E aí, quando eu entrei no táxi, o taxista estava ouvindo a apuração. Eu descobri que fui campeão dentro do carro do taxista indo pra quadra da E Mangueira. a sua reação ali? Eu comecei a gritar, o taxista não entendeu. E o taxista não cobrou a corrida. Não, cobrou, eu paguei. Cobrou? Ah, não é possível. Não devia ser Mangueira ele. É, com certeza. Podia ser Salgueiro. Aí... Mas o grande barato disso tudo, e acho que isso é... As pessoas falam a respeito de reconhecimento e tudo mais, mas o meu grande reconhecimento que eu lembro da Mangueira foi após o Carnaval de 2016, depois de tudo que eu passei. E que eu entendo com a maior naturalidade de ter passado aquilo. Mas, geralmente, quando, por exemplo, hoje, quando eu sou campeão, você chega na quadra que comemora o campeonato, as pessoas te abraçam e te dão parabéns. Mas não foi na essa Mangueira de palavra que você 2016, pediram desculpa. eu recebi Pediram abraço e desculpas. pedido de desculpa. Mas, assim, é um pedido de desculpas também para aquilo que eu vivia. Era, acho que, o melhor abraço que aquele grupo de mangueirense, que num determinado momento desconfiou do meu trabalho, podia me dar, entendeu? Um pedido de desculpa para mim, foi muito entendido como o melhor abraço que eles podiam me dar. E depois do campeonato, aí tudo foi mais fácil, porque aí não havia mais um incômodo se a Mangueira era vermelha, se a Mangueira era azul, se a E Mangueira... até porque o título invalida qualquer equívoco do carnavalesco também, né? Exatamente. Muito interessante isso, a colocação dele. Agora me chamou a atenção essa coisa de você não querer assistir a apuração, porque você deu uma deixa. Adrenalina. A apuração gera adrenalina. Você Muita. não curte a adrenalina que você Não. estava falando, né? Que essa Não, adrenalina... muito por isso de estar nas alas durante o desfile, pode ter muito a ver com isso Também. também. Não, tem a ver com isso, É porque não dá pra fazer mais. Não dá no meu caso, não dá pra fazer mais. E a apuração também você não faz nada. Não, mas é a apuração... Você não muda. Você reza, você Não, que mas pode é- carregar é- teus Não, patuás, mas suas o coisas, tá lá jurado já rezando. deu a nota, Mas não a vai gente adiantar brincou. eu Mas é o rezar, que a porque gente não brinca, muda. né? A gente brincou, inclusive, com a... Com a Solange Cruz, da Com a Mocidade Solange Alegre. Cruz. Ah, que ela Porque fica, ela né? fica Mas a desesperada nota já durante tá a apuração. ali. Mas ela fala assim, mas eu tenho que rezar a Ave Maria e o Pai Nosso e não posso quebrar a corrente enquanto não sai. Eu acho que cada um tem a Tinha sua que rezar crendice. antes, né? né? Exatamente. Durante o desfile. Antes do início, na frente de cada cabine, né? É isso. Não, mas você sabia que até o julgador reza durante a apuração? Sim. A gente reza. Eu vou falar, tipo, em causa própria. Eu rezo, pelo amor de Deus, que eu tenha sido justa, que tenha tudo certo, que não sei o que. A gente É horrível, reza. é horrível. A gente carrega uma não é carga um lugar gigantesca. legal. Pesca também. Eu tenho pavor, Eu sabia? não tenho a menor dúvida que o pior lugar que alguém pode escolher É. para o desfile é o lugar de Teve jogador. um ano que eu carregava um patuá, um cristal, alguma coisa na minha mão, eu fiquei segurando durante o julgamento. Quando eu abri, tinha estourado. Não, da minha, praga. Não é da minha fácil casa também. estourou É. a televisão da Já sala. estourou a televisão da casa do Bruno uma vez. Tá, no meio da apuração. Depois que apareceu. Sabe que Praga. o jurado é uma É criatura praga de- espraguejada, né? Lógico, Sabe, nossa, é filho de. Filho, nossa, é um filho. As nossas mães, os nossos maridos, Mas o todos carnavalesco esses. também é uma Tá criatura tudo É, bem. mas ali espraguejada. é um lugar muito complexo. Porque imagina, você avaliar um lugar tão subjetivo, artístico, avaliar uma Não, é muito uma complicado. comunidade. Eu acho que nem é justo. Também Na não é. verdade, Não é justo. eu penso a questão do julgamento, né? Aqui é sem julgamento. É a gente sem vai julgamento, acabar é porque falando assim, nós dois não julgamos nada aqui, né? É, Por exatamente. isso, Sim, sem Mas eu julgamento acho que a nosso. questão do julgamento é uma questão meramente burocrática do negócio. Mas né? é pra Porque ter, precisa ter. é um roteiro. É. É um roteiro, Porque- roteiro para trazer aquela zona de Precisa conflito. ter o campeão, precisa ter quem Sim. ganha, quem cai, quem foi bom, quem foi ruim, né? Então, o julgamento é um pouco isso, mas tipo, eu acho que o julgamento é dessas partes do evento.
A questão do julgamento, ela faz parte do evento desfile da escola de samba. É justamente essa ideia, que é a De ideia da competição. televisão, da competição. Atende a outras questões. E vai ter sempre um campeão extremamente feliz e 11 insatisfeitos com o resultado, gente. Exatamente. É muito complicado. E nesse hall aí, todos esses seus 9 anos indo para 10 anos, tem o seu desfile preferido, o seu desfile do coração? É muito difícil, né? Isso É, aí todos são mas eu acho filhos, que né? tem. Eu acho. É muito difícil. Essa história que todos são filhos, ninguém vai me convencer que o pai e a mãe não gostam mais de um filho do que de outro. Ai, Leandro e as suas Ele vem frases. quebrando todos os nossos Não, paradigmas. isso aí mas é não ótimo. existe. Então tem um as pessoas desfile têm preferido. afinidade. Tem momentos que acho que fazem com que você olhe para determinados desfiles. Porque não é o desfile. Eu acho que é o que você vive em termos de preparação para aquele desfile. Mas eu falei, tem o antes, não é o dia do desfile. Sim. E aí, eu acho que tem um desfile que eu gosto muito, que é o desfile que eu fiz pro Império Serrano, do Besouro. Que foi o desfile que eu fiz pro Império, logo após um momento muito ruim do Império, que as baianas desfilaram sem saia e tudo mais. E o negócio, a concentração foi uma coisa muito mágica mesmo, assim. É muito bonito quando uma escola... E também o desfile do Império foi um desfile que aconteceu no pós-pandemia, né? Então aquilo tinha um sentido assim, diferente. E acho o conjunto de... E também tem a questão... Eu não gosto de romantizar o precário. Mas o Império tinha também a questão da precariedade do fazer. Sim. E é muito bom quando você, a partir do precário, você consegue produzir exuberância. Mas né? é a superação, Leandro. A história da superação, em todos os sentidos, ela traz esse prazer, esse gosto. Nossa, eu consegui fazer aquilo sem recurso. Outro né? que eu gosto também, que eu penso sempre, é justamente o do Lampião com a Imperatriz. Porque, de alguma forma, eu saí de um lugar relativamente confortável com a Mangueira. Claro. Eu acho que construí um negócio bonito com a Mangueira. E com a Não, produção, tenha certeza. E com a produção da visualidade daquela Mangueira, daquele momento em que eu fiz. E aí eu fui para a Imperatriz numa condição... De resultados anteriores que não condiziam também com a história da escola. E aí tem aquela coisa, né? O carnaval tem muito isso, assim, as pessoas julgam muito, elas não têm a condição de entender que tudo é trabalho, né? Que o trabalho de uma diretoria contribui para o sucesso de uma escola, que o trabalho de um carnavalesco contribui, que o trabalho de um mestre de bateria contribui, que o trabalho de um cantor contribui. Então, as pessoas pegam muito a história, o histórico de sucesso de uma escola e também pegam o histórico de derrotas, vamos dizer assim, de uma escola e determinam que aquilo é permanente, né? Então, e é por isso que quando o Tuiuti faz o desfile que fez e é vice-campeão do carnaval, aquilo causa um susto, porque as pessoas querem... historicamente elas querem que as coisas tenham uma manutenção, né? Então, assim, a manutenção de que as escolas da contravenção são escolas mais poderosas financeiras, isso reforça algumas certezas que o carnaval tem. E como também existem aquelas certezas de que escolas financeiramente mais carentes não conseguirão romper determinados bloqueios, né? Então, para mim, foi muito bom ir para a Imperatriz e já no primeiro ano conquistar um campeonato claro. e viver com a Imperatriz uma nova fase. E aí depois vem um vice-campeonato. E agora a gente está construindo um outro carnaval com expectativas não de vitória, porque eu não sou essa ideia... Acho que quem faz as coisas pensando em ganhar já começa perdendo muito. Sim. Então, mas com a expectativa de pensar uma escola que se comporta diferente. Você se considera inquieto artisticamente? Muito. Muito, né? Muito. E expectativa, como é que você trabalha? Eu não tenho nenhuma. É Nenhuma? mesmo? Nenhuma. Você não considera a expectativa também que ela seja importante também no processo? Eu acho a expectativa péssima. Qual é teu signo? Leão, Não, com Áries. É fogo.
Eu acho expectativa um negócio horrível. E é por isso que eu não lido bem não lido bem com a questão as redes sociais e essa falsa a comercialização de um pré-carnaval onde todo mundo diz que vai ser já reparou que todo mundo diz que o próximo carnaval vai ser o maior carnaval da história, que a escola está se preparando para fazer o seu maior desfile, que o conjunto de fantasias é o melhor conjunto de fantasias. Aí chega no dia você vê aquilo, é pior do que o do ano passado. Leandro Vieira, vendo? você... Não, mas não é. Não, é Tem porque... isso também. Também, mas às Leandro, vezes você é é um mó julgamento barato. seu também particular. Não, às vezes, sim. né? Mas é mó barato, porque você fala mesmo, é sem filtro e vai Não, mas fala. porque até essa coisa de vender. Mas as ele, coisas. como comentarista de carnaval, não era assim, não, viu? Era como é? mais polido, vai. Porque o cara ficava lá, não pode falar isso, não pode falar aquilo, segura. Ela fica no meu ouvido, conclui, né? Porque às vezes na televisão pensamentos muito longos. Não, mas não dá, cabem. né? Fica, conclui que eu preciso ir pra break. A escola vai entrar e ele tá teorizando sobre... É porque nem tudo a gente pode falar, né? Porque tem gente que diz que você não pode falar, então aí você não fala, né? Mas aqui você tá podendo falar Aí tudo. é por isso que não te chamam mais também, né? Às vezes, né? Você vai... É, porque Mas talvez... você acha que não te chamaram mais pra um comentário, alguma coisa, por conta de coisas que você falou? É, sim. Tem isso, né? Porque E não foi o termo comunidade. É, porque isso Alessi Brandão... Tomando a entrevista da Alessi, ela também contou isso pra gente, que ela foi cortada das transmissões por ela falar e defender o termo comunidade. Não queriam que ela falasse, não tem que ela isso, não. defendesse. Né? A minha questão é assim, são questões, eu acho que são questões particulares mesmo, a gente acredita em determinadas coisas, e eu acho que, assim, eu entendo que tem que se vender a ideia de que um espetáculo de altíssimo nível, que todo mundo tem qualidade, não sei o que lá, mas a gente sabe que não é assim, né? Que tem escolas que não é a escola A, não é a escola B, tem escolas que apresentam Trabalhos melhores e trabalhos inferiores. Melhores e outros apresentam trabalhos inferiores e você, como comentarista, dá a sensação de que tudo está nivelado. Não que tudo está nivelado, claro. Com a mesma régua, né? Eu acho que é falso, né? Não é... A gente sabe que não é assim que... Que a gente tem que usar alguns eufemismos para dizer isso, né? É. Talvez ser uma certa sutileza. Um modelo engessado deve incomodar o Leandro. Sim, lógico. Acho que nada que não tenha liberdade é bacana, né? Assim, é muito bom, porque a liberdade de você... de fazer análises verdadeiras e... E você consegue aí elaborar para onde você gostaria que o espetáculo caminhasse? Nesse sentido, você que faz parte hoje da construção disso. Eu não tenho esse pensamento, porque assim, eu não acho que eu não consigo... Eu não penso que o que eu penso deve ser a régua para o espetáculo, sabe? Eu acho que existem... Não, mas você é mais uma cabeça pensante. Sim, mas... nesse sentido. E você tem o poder da caneta na mão. Qual é o poder de caneta na mão? O poder da caneta da Claro, criação. você acha que você já não provocou transformações no carnaval? Não, Você tem Claro o poder que na mão tem. de transformar, de inspirar. Você inspira, você hoje é um modelo de inspiração para jovens que sonham ocupar um lugar ao sol. Quando o luxo não faz parte do seu universo criativo, quando você busca referências de uma série de coisas muito mais populares, seja em tecido, seja no acetato, seja na brasilidade. Isso é um estilo que causa transformações e causa efeitos que vão ficar de legado para tudo que vem aí. Acho que são trincheiras muito mais nas brechas do que mas que deixam a marca Leandro Vieira no carnaval. Talvez sim, não sei, eu não tenho muito essa... Gente, Leandro, não que tenho leonino mesmo. é Vamos esse? levantar essa autoestima, estamos a gente aqui. Não, ele tem autoestima. Não tem nada a ver com autoestima. Que Eu só não tenho. leonino é esse? Eu não tenho muito essa pretensão de que para onde caminha o espetáculo. Acho que não passa. Não, você não chega a pensar. Você, eu faço o meu, sabe? Eu acho que para onde caminha o seu espetáculo, o meu espetáculo, quando eu paro para pensar a escola de samba onde eu trabalho, ele quer privilegiar que o folião seja mais brincante do que essa ideia de folião.
Isso tem a ver de você gostar de fazer mais fantasias, figurinos, do que alegorias? Você sabe que uma vez eu falei isso, foi uma das piores coisas que eu pude falar na minha vida. É que você tá aqui. A gente foi pesquisar. Foi uma das piores coisas, que é porque, às vezes... Não, mas acho que tem um porquê, eu não acho que é nenhuma polêmica, não. Não é nenhuma polêmica. Não é uma polêmica. Eu também acho que não é, não. Mas o que acontece hoje é que tem os recortes que são dados. Então, uma vez, eu falei uma vez que gostava mais de fazer fantasia do que fazer alegoria. Aí entenderam que eu fazia alegoria com má vontade, porque eu disse que preferia fazer... mas isso são as interpretações que as pessoas... Sim, mas é uma interpretação Mas assim, eu adoro fazer alegoria, mas eu gosto mais de fazer fantasia. Aí por que eu gosto mais de fazer fantasia? Porque eu acho que é onde o carnaval se manifesta com muito vestindo mais, brincante, que aí remete à sua vida, exatamente. à sua cultura do subúrbio, todo o seu passado. E nem é só isso, eu acho que o... E aí, quando tem essas questões de assim, para onde caminha o meu carnaval? Ele caminha para fantasias que acabam ficando mais leves, eu caminho para tentar livrar o componente de determinadas cangalhas que acabam resultando nessa visão de que isso é luxo, né? Que o resplendor é luxo, que o volume é luxo. E quando, na verdade, eu começo a pensar que determinado luxo são determinados adereços que são quase que brinquedos nas mãos dos componentes, que uma bonequinha da Maria Bonita e uma bonequinha do Lampião, que um cavalinho, que uma burrinha pode trazer um luxo que coloca... De diversão. Um luxo de diversão, Sim. que coloca o componente em contato com o lúdico, que uma maquiagem pode ajudar, pode contribuir a você se despreender da vida comum e alcançar um estado de graça, um estado de poesia que você não alcança naturalmente durante o dia a dia. O meu espetáculo caminha para que as alegorias quase que ganhem uma possibilidade. Elas são fundo para um conjunto de pessoas que estão na frente. Isso faz com que determinadas alturas tenham que ser rebaixadas para que os componentes consigam se sobrepor a um conjunto cenográfico. Eu tenho predileção por alas mais soltas que me levam a conversar com a direção de harmonia, que ao invés de enfileirar as baianas assim, ou tratar um rigor que todas as baianas têm que girar para a esquerda, agora todo mundo gira para a direita. Então, assim, o meu espetáculo, ele caminha para isso, por uma certa liberdade na pista, por um desejo de que essa regra que tem que ser que todas as escolas têm que ter um tripé gigante na comissão de frente, depois o casal de mestre e porta-bandeira vem na sequência, aí depois tem uma bialas acoplado com dois carros. Que não são regras, né? Não. São métricas e modelos que estão sendo aplicados, mas que não são são regras. Isso, então... Esse modelo deu certo em algum momento, então todo mundo vai atrás desse modelo. Vai atrás do que deu certo uma vez. Isso, então, assim, o meu assim... Se você diz que eu tenho uma caneta, mas a minha caneta ela só funciona para a Imperatriz Leopoldinense, você respondeu que é onde eu estou pensando. Você respondeu todas as perguntas nesse momento, porque você revelou para onde o espetáculo, para onde você gostaria você quer levar o que o espetáculo Não, mas revelasse, que é a sua visão. Mas deixa eu falar uma situação que eu acho, assim, eu acho que eu consigo formular melhor. Para onde eu acho que o espetáculo poderia caminhar com qualidade. Eu acho que, assim, mas eu vou pensar como me restringindo ao carnavalesco. Por exemplo, Leonardo Bora e Gabriel Haddad são dois artistas que eu tenho admiração profunda. A gente pensa muito parecido. Eu tenho admiração profunda pelo trabalho do Paulo Barros, um artista que eu acho genial na história do desfile das escolas de samba. Eu, Léo e Gabriel pensamos parecidos, mas nós pensamos diferente do Paulo. E não há problema nenhum da gente pensar diferente do Paulo. Agora, as regras do desfile fazem que, inevitavelmente, o meu desfile, em alguma condição de regra, seja parecido com o formato que o Paulo apresenta dele. Porque essa história de que tem não sei quantas alegorias, que tem um conjunto, que é uma ala, 5 alas, um carro... Eu acho que com o formato mais longe do estilo. E acho que aí é o diferencial. Isso. E aí, por exemplo, assim, eu acho que, por exemplo, determinados artistas que têm predileção pela ideia da comunidade que desfila
e dos corpos que desfila, poderiam optar em ter desfile que tem mais gente do que alegoria. Isso resultaria numa comunicação estética diferente, num comportamento diferente de escola de samba na pista. Determinados carnavalescos que têm predileção por alegorias poderiam fazer formatos em que a alegoria pudesse assumir um certo destaque, né? O fato disso poder ocorrer faria com que nós tivéssemos uma diversidade de espetáculo diferente na mesma noite. Então, por exemplo, eu gosto daquele formato dos anos 80, em que as escolas desfilavam com 30 tripés reduzidos no meio de alas que se espalhavam, como a abertura o Arlindo, quando fez o Lamartine, que inaugurou o desfile com uma série de cabeções, né? Pierrots, colombinas e tudo mais, e os componentes em volta. Hoje não é possível isso, porque tem que ter uma alegoria, e aquilo contaria como uma alegoria. Então, eu acho que essa liberdade, a possibilidade de pensar espetáculos distintos para determinadas escolas, porque as escolas têm as suas distinções. Tem. A Mangueira não desfila como a Imperatriz. A Imperatriz não desfila como o Salgueiro. O Salgueiro não desfila como a Viradouro, né? Só que isso também acaba ficando engessada por modelos, por caminhos, por acertos, pelo julgamento, pela maneira de conduzir, como se julga, entende? Então, assim, eu acho que assim, tem muito para ser conversado a respeito de desfile. E para a gente analisar, Pois e para a é. gente pensar em novos rumos da festa. E você acabou de revelar uma série de pensamentos interessantes que você tem esse poder de fala, né? Você tem esse lugar de fala e esse poder também, para inclusive ajudar a transformar para esse lugar, agora que você chegou aqui, citando, por exemplo, modelos de espetáculo, né? Então, uma direção geral da Liga das Escolas de Samba, ela poderia, inclusive, raciocinar, ajudar, contribuir para isso, para que a coisa não fique tão engessada, né? Naquele modelo todo mundo parecido, aquele deu certo, aquele é o 10, então todo mundo faz igual, segue aquela né? métrica. Não, e isso e esse momento, né? Você às vezes ser disruptivo é muito importante. Não, por que não pode ser diferente, né? E pensar isso tem que se pensar, inclusive, nesse modelo hoje, já que é sem julgamento aqui, mas do julgamento, que é o balizador desse modelo engessado, né? Vamos encerrar? Ai, Posso? jura? Posso terminar? eu queria... A gente vem no episódio 2, a gente tem muita coisa pra falar Leandro ainda. merece muitos episódios, né? Pois é. Nessa inquietude, a gente sabe que você divide o seu trabalho em 2025 em 2 agremiações, uma da Série Ouro, na União de Maricá, e na Imperatriz Leopoldinense no especial. Como que tá essa dualidade aí? A gente sabe que não é uma coisa nova para você. Você já dividiu durante muitos anos carnavais, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Você segue agora nessas 2 escolas. O que a gente espera aí para 2025 desse seu trabalho, dessa dupla jornada? Primeiro, é que assim, sobre isso, eu adoro fazer carnaval. Então, toda vez que eu tenho a possibilidade de fazer 2 carnavais, se eu puder fazer, eu brinco sempre que, assim, um dia que eu fizer escola de samba, trio elétrico em Salvador, boneco de Olinda, eu quero fazer, porque eu gosto de fazer. Então, assim, quanto mais eu faço, mais eu me alimento da vontade de fazer. Porque eu gosto de vestir, eu vou vestir 3.000 pessoas na Imperatriz, porque eu gosto de vestir gente para brincar o carnaval. Se disserem que eu vou ter que poder vestir mais 1.500, eu vou dizer, não, eu quero vestir porque eu gosto mesmo do que eu faço. Então, eu recebi o convite para fazer a Maricá, que é uma escola também, é um desafio do caramba, né? É uma escola... A Maricá tem a minha idade em tempo de carnaval. Eu vou fazer 10 anos, ela vai fazer 10 anos desfilando. E é sempre bom o desafio de você trabalhar numa escola que está em construção, pensar uma escola em construção, pensar uma escola que não é uma escola daqui, que vem de outro lugar, que cara essa escola pode ter, como fazer. E para Maricá eu propus um enredo que é o seu Sete da Lira, né? Uma homenagem à mãe Cacilda. Eu não sei se é homenagem à mãe Cacilda ou se é homenagem ao seu Sete da Lira, porque mãe Cacilda é a Ialorixá, né? Que recebia o seu Sete, que é vamos dizer assim, que é a estrela da Umbanda brasileira, um Exu Sete Encruzilhadas, que fez história por ter um comportamento muito particular, né? Era um Exu festivo, que realizava a cura com cachaça, com bebida, que era acompanhado
as mesas de cura do Seu Sete eram acompanhadas com música regional, carnavalesca, marchinha. Ele acreditava nessa ideia do poder da cura através da música. Seu Sete gravou discos, Seu Sete era mangueirense, se dizia flamenguista. Então a história, Seu Sete foi no programa do Chacrinha, né? Numa passagem clássica da história da televisão brasileira, porque a presença do Seu Sete no programa do Chacrinha supostamente foi o que atiçou os militares a proibirem programas ao vivo. Então é um personagem, né? O Seu Sete é um personagem muito, muito próximo das coisas que eu faço, das coisas que eu gosto. E eu achei que isso era a cara para uma escola que está em construção, claro. e principalmente uma escola na Série Ouro, que eu acho que a Série Ouro, e eu gosto de fazer a Série Ouro por causa disso também, porque tem mais jogo de cintura, sabe? O desfile tem mais jogo de cintura, tem mais liberdade, ele é mais livre no negócio. Então, e aí eu pensei assim, eu sempre gosto de pensar isso, né? Como ser dois sendo um, né? Porque é o mesmo artista pensando duas coisas. E esse ano eu estou muito envolvido com essa questão eu não, né? Acho que todo o carnaval está marcado pela ideia da cultura afro-religiosa, né? E eu acho um barato a gente pensar... vê uma pluralidade de enredos nesse segmento, a gente né? pensar essa ideia, que eu nem gosto desse nome, afro, eu acho que esse nome afro já é reducionista, mas a gente pensar essa religiosidade afro como algo muito plural, né? Então, a Imperatriz Leopoldinense, ela está mergulhada na religiosidade afro, né? Em tradições iorubais, de orixás, e a Maricá também está, mas por um outro recorte que possibilita uma outra estética, que possibilita uma outra visualidade e, inclusive, uma outra musicalidade, né? Eu acho que isso ajuda a gente a pensar um pouco essa ideia de que uma ideia muito recorrente no Brasil, uma ideia preconceituosa, né? Que uma vez eu vi a Elisa Lucinda falando que ela sempre era confundida, né? Porque a Elisa Lucinda dizia que é a Zezé Mota. E a Zezé Mota, por exemplo, o Milton Nascimento dizia que ele era sempre confundido com o Djavan. Então, tem uma ideia preconceituosa no Brasil de que preto é tudo igual, né? E eu acho que é quase que uma obrigação do carnaval e do desfile das escolas de samba justamente ser o contraponto que diz que existem particularidades e que preto não é tudo igual, né? Que existem as matrizes africanas, que existem as bases de tradições ancestrais e que são muito plurais. E acho que a escola de samba é lugar para isso. Então, eu penso o meu carnaval de 2025 como esse carnaval onde eu sou dois, sendo um, e topando ser 3 ou 4 se as oportunidades vierem. Pluralidades. Muito legal. É isso. Que ótimo, né? Maravilhoso. A gente encerra por aqui? Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Leandro. Fica para próxima. Fica, vamos porque ter. a gente volta para depois destrinchar mais os enredos, quando a gente tiver esses sambas escolhidos, vamos Com voltar para certeza. falar, a gente vai ter uma série falando aqui da Série Ouro, de todas as escolas, não é? Vamos trazer todo mundo aqui para falar dentro do nosso Band Folia, das nossas transmissões de 2025, tem muita coisa ainda. Leandro, muito obrigada por estar aqui com a Obrigado gente. a vocês Foi um pelo prazer convite. conversar com Obrigado. você. Foi maravilhoso. Te agradeço. Bruno, muito obrigada. Obrigado. Agradeço a todos vocês que nos assistiram. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.